Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esse ano de 2022 nós temos celebrado o lema Salmodiando ao Senhor. E o propósito da Bíblia, o nosso propósito, é celebrar ao Senhor apesar de circunstâncias humanas, de vida, dar glória a Deus independente das circunstâncias, das coisas humanas que acontecem. Porque se a gente for se fixar nos problemas que acontecem, nós envolveremos a nossa mente tão gravemente nisso, não teremos soluções permanentes, só paliativos, e quando entendemos que é do Senhor que vem toda sorte de bênção para a nossa vida, então nós fixamos nesse propósito, e do Senhor vem toda a iluminação, toda a orientação, toda a direção, para que a gente possa suplantar aquilo que tenta nos naufragar, tenta nos paralisar. E nós estamos lendo nesse mês de março, estudando, pesquisando, nos aprofundando, mergulhando no estudo do livro de Oséias, do profeta Oséias. E óbvio que ele tem um contexto histórico de coisas que aconteceram a um povo e acontecem, mas existe também a questão devocional que a gente tira para a gente, que envolve a nossa vida diariamente. Oséias capítulo 14, versículo 1 diz: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade, recebe o bem, e daremos como bezerros sacrifícios dos nossos lábios. Há aqui uma fala de Deus direta para o seu povo, e nesta fala direta, nessa mala direta, nesse envio direto da mensagem, que é como Deus gosta de falar, direto ao coração, ele está declarando ao povo a razão do seu fracasso. E junto àquilo que ele diz da razão do fracasso do povo, ele dá um receituário de vitória, um receituário de bênção que serve para mim, que serve para você. Converte-te, ó Israel. Então ele poderia dizer aqui: converte-te, ó Ednei, ó João, ó Maria, ó Fábio, ó Manuel, qualquer outra pessoa. Converte-te ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Então, Deus aqui fala da razão da queda. O pecado, a transgressão, o opor-se à vontade de Deus, o conspirar contra um projeto elevado de bênção para a nossa vida, que é o projeto divino. Então, Deus fala que a razão da queda são os pecados. E esse contexto do versículo 1, Deus diz: converte-te ao Senhor. Ou seja, você está indo numa direção oposta a Deus, meia volta vou ver, volte-se para Deus. Converte-te ao Senhor. Só que quando ele fala converte-te ao Senhor, ele diz: converte-te ao Senhor teu Deus. O pressuposto aqui é de alguém que teve ou tem um relacionamento prejudicado, um relacionamento diminuído, um relacionamento com ruptura, mas ainda tem um pouco. Quando a palavra profética fala acerca de Cristo e a sua missão, diz que ele não apagará o pavio que fumega, nem destruirá a cana quebrada, fraturada. O princípio divino da vinda de Cristo é a restauração da vida do homem e pô-lo de novo diante de Deus, em condições de interagir com Deus e de, interagindo com Deus, receber oportunamente aquilo que vem de Deus para cada pessoa, que é bênção, que é projeto, que é propósito de paz. Então ele diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. É preciso que nesse processo de conversão,
que nesse processo de volta para Deus, que haja confissão do erro, confissão do pecado, mas a confissão de que Deus é o Senhor da nossa vida. É preciso que haja uma manifestação verbal, claro, de atitude, de comportamento, de vida, mas é preciso que haja uma declaração verbal. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem, e eu não estou me opondo ao que eu vou dizer, que a gente precisa converter no nosso coração, que a mudança tem que começar dentro de nós, correto, isso é bíblico, mas essa atitude tem que chegar à nossa boca, a declaração do nosso posicionamento. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares ao Senhor e no seu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então tem que crer no interior, mas confessar com a boca. E existem pessoas que parecem que têm dificuldade de confessar com a boca. É só dizer, Senhor, eu confesso, eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida e que eu quero Te servir todos os dias da minha vida. É isso. Falar com sentimento, falar com posição. Ele, o Senhor Deus, tem que ser eleito, colocado como Senhor da nossa vida. Você precisa fazer isso. Eu creio com o coração, a minha mente é dele, meu ser é dele, mas você precisa abrir a boca e declarar isso. Declarar no mundo espiritual, sim, sozinho, enfim, mas declarar publicamente de quando em vez, olha, Deus é o Senhor da minha vida. Na adoração, no louvor congregacional, no templo, junto aos irmãos, fazer declarações. É preciso, se libera o nosso ser, se liberta o nosso ser, se desprende o nosso ser daquilo que nos amarra e nos propulsiona a estar diante da glória de Deus. Converte-te, ó Israel, mude de direção, converte-te ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Então, se o pecado é consequência da queda, quando há conversão, mudança de vida, significa que nós vamos nos levantar, que nós vamos nos erguer, que nós vamos ser levantados pelo Senhor e nos aprumar e estar de pé para nunca mais cair, porque nós vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. É preciso que eu analise, que você analise as razões das nossas quedas. Por que temos caído em muitas coisas? Por que algumas coisas não têm dado certo como deveriam dar ou a gente precisa que dê? É claro que nós estamos falando primeiro da questão espiritual, relacionamento com Deus, mas também das coisas da nossa vida, do dia a dia, que a gente não precisa ser coroado de tanto êxito, mas ter uma vida de paz, ter uma vida de equilíbrio. Que tal então aproveitar esse momento que você está diante desta palavra, falada de maneira muito simples, mas que pode gerar efetividade na sua vida? Que tal agora dizer ao Senhor, eu quero me converter daquilo que o Senhor não se agrada na minha vida. Eu me arrependo do que tenho feito que é contrário à Tua vontade ou ao Teu projeto para a minha vida. Eu quero andar na orientação do Teu Espírito e da Tua Palavra. E eu quero viver para Te glorificar e para Te adorar. Eu consagro a minha família a Ti, eu consagro o meu trabalho a Ti, eu consagro a minha vida ao Senhor, e eu quero andar em retidão, e eu quero declarar no mundo espiritual que Tu és o Senhor da minha vida, que Tu és o meu Deus e que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E eu quero andar nesse posicionamento espiritual. Que tal você repetir isso? Volte aí, eu ia falar rebobina. Volta aí, dá um retornozinho e volte e faz essa declaração. E o Deus de paz será convosco. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.